O que aconteceu com Nolan Wells? Ele estava com seus amigos no dia 4 de julho, quando pegaram um barco até a Horn Island, a 10 milhas da costa do Mississippi. 2 dias depois, encontraram o corpo dele na água. Não deveria ser um mistério, afinal, ele estava com os amigos. Havia muitas outras pessoas na Horn Island naquele dia, e mesmo assim, aqui estamos nós sem resposta. Alguém viu alguma coisa e sabe de alguma coisa. Então, eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu vim para dar dinheiro. Levante-se e diga a verdade. Al Sharpton e o advogado Ben Crump entraram para ajudar a família. E eles estavam no funeral hoje, onde os pais de Nolan falaram entre lágrimas. Nolan, nós te amamos. Nós vamos continuar lutando por você. Até conseguirmos respostas, até chegarmos à verdade, até alcançarmos justiça. Nós vamos nos levantar e vamos continuar tocando os sinos da justiça por Nolan Wells. Infelizmente, a temperatura nesse caso aumentou muito por causa das redes sociais, onde todos os envolvidos parecem estar sendo atacados. Os amigos que estavam com Nolan naquele dia estão sendo atacados. E a família de Nolan também está sendo atacada nas redes sociais. Tudo isso antes de alguém responder a única pergunta que importa. O que aconteceu com Nolan Wells? Nolan Wells foi enterrado hoje e sua família nunca mais será a mesma. Mas eles estão em um ponto em que querem justiça, e justiça é a verdade sobre o que aconteceu com Nolan. Apesar disso, a família está sob ataque. Vamos dar uma olhada nisso e também analisar algumas das novas evidências descobertas em relação ao barco. Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Hoje foi um dia absolutamente devastador. Isso porque eles enterraram o filho deles. Os pais de Nolan Wells tiveram que se despedir do filho de 18 anos. É extremamente trágico ver o que aconteceu aqui e tentar entender por que eles precisaram enterrar o filho hoje. Existem 2 cenários sendo analisados neste caso. Uma delas é que foi um acidente puro e simples. De alguma forma, de algum jeito, ele entrou na água e se afogou, certo? Ou aconteceu outra coisa, algo nefasto, algo que está sendo encoberto neste momento. Estamos nessa investigação porque há versões conflitantes sobre por que ele não estava no barco com os amigos na volta. Os amigos disseram que ele ia ficar com uma garota, mas ela contou à família. Não, ele disse que voltaria com os amigos para o barco. Então, alguém não está dizendo a verdade, ou algo aconteceu no caminho para o barco. O grande júri analisa isso. Então, no que diz respeito à investigação, ela vai acontecer, e haverá alguma conclusão por parte do grande júri. Mas, enquanto isso, os investigadores deste caso precisam contar tudo sobre o que aconteceu aqui. Tem que haver total transparência, porque, independentemente dos resultados dessa investigação, todos precisam entender por que esses foram os resultados. Então, para te dar uma ideia do que estava acontecendo hoje, quero começar pelo funeral. E eu quero começar com o reverendo Al Sharpton, que estava lá fazendo o elogio fúnebre, mas também falando sobre o caso, a investigação e tudo o que envolve isso. Então, vamos ouvir. Quando me ligaram sobre o que aconteceu com Nolan, e conforme os dias passavam, os pais vieram à nossa sede do National Action Network no Harlem e contaram a história como eles conheciam naquele momento. O advogado Ben Crump, que eu chamo de procurador-geral da comunidade negra americana, começou a investigar essa situação. E desde então, todos os dias, eu tenho pensado sobre o que isso significa e o que isso poderia significar. E muito do que isso poderia significar pode ser a cura ou pode ser cutucar a ferida. Isso vai ser decidido pelo que nós fazemos. O pastor sênior desta igreja encontrou na sua fé a coragem para abrir as portas desta igreja e permitir que esta família realizasse o funeral dele aqui.
mesmo sabendo que alguns, tenho certeza, na cidade iriam se perguntar por que ele faria isso. E a divisão entre nossos filhos de Deus é algo que precisamos superar. Uma das coisas que me deixa feliz de ver é que há pessoas de todas as raças neste funeral. E há pessoas de todas as idades. Nem todos os brancos são racistas e nem todos os negros estão com raiva. Em algum ponto precisamos chegar a um meio termo e encontrar o que é justo e imparcial. E é por isso que queremos celebrar Nolan e, ao mesmo tempo, dizer que queremos uma investigação completa e minuciosa. Só espera um segundo. Essa é uma parte importante disso. Ninguém sabe o que aconteceu ainda. Não houve conclusão. E esse parece ser o foco do que a família quer aqui. Eles só querem uma investigação completa para entender como o filho de 18 anos morreu. Vamos assistir mais. A gente não quer nada amenizado de nenhum dos lados. Mas para um jovem de 18 anos não estar mais entre nós, queremos respostas sem parcialidade de nenhum lado, só respostas. E eu acho que a família pode encontrar um pouco de paz se houver justiça. Vamos ver onde isso vai dar. Alguns já pré-julgaram. Eu não acho apropriado que a opinião de qualquer lado prevaleça sem uma investigação justa e fundamentada. Não podemos dizer que foi racista, mas também não podemos dizer que não foi racista. Portanto, não devemos julgar até que todas as evidências estejam disponíveis. E nesse sentido, deixe-me dizer o seguinte, vou ler rapidamente uma mensagem e depois seguirei em frente. Alguns estão tomados de ódio, que enviariam mensagens de ódio para a casa desses pais. Eles enviaram uma que Christine compartilhou com o advogado Crump e comigo. E acusava ela e Elmo de só causarem confusão e acusava os advogados, o advogado Crump e eu, de só quererem dinheiro. Primeiramente, eu não ganho dinheiro com nada do que fazemos. Na maioria dos casos que vocês viram a gente atuar, nós ajudamos a pagar os funerais e tudo mais, e nunca pedimos um centavo de volta, mesmo que eles tenham recebido indenizações. Mas como o Mississippi é tão especial, eu não só estou dizendo que não queremos nada. Quero dizer aqui e agora, e estou inspirado por quem nos acusou disso, que quero colocar da National Action Network e de mim. Quero oferecer uma recompensa de $50 mil para qualquer pessoa. Essa é a resposta, essa é a resposta. Quero oferecer uma recompensa de $50 mil para qualquer pessoa que possa fornecer informações que levem à prisão e condenação no caso do que aconteceu. Ele não estava naquela ilha sozinho. Alguém viu alguma coisa e sabe de algo. Então eu não vim para ganhar dinheiro, eu vim para doar dinheiro. Venha à frente e diga a verdade. Seja o que for, bom ou ruim, não vamos prejulgar, mas não podemos encerrar até sabermos todos os fatos. Basta entrar em contato com o escritório do advogado Crump e a National Action Network pode fazer isso. Se isso levar a uma prisão e condenação.
E eu garanto a você, você terá isso antes do sol se pôr. Tudo certo. A recompensa está disponível e Tyler Perry igualou o valor, totalizando $100 mil, $100 mil americanos, por informações que levem à condenação de alguém. Isso presume que algo criminoso aconteceu. A questão é, se houve um acidente, por que ninguém viu isso também? Por que ninguém viu ele entrar na água por vontade própria? Há muitas perguntas sem resposta aqui. Quero mostrar a postagem mencionada por Al Sharpton e feita pela mãe de Nolan Wells. E na tela vocês vão ver a postagem onde. A mãe está lá cercada por Al Sharpton, Ben Crump, e aí tem setas e sinais de cifrão mostrando que tudo isso é sobre dinheiro. Aqui está o que a mãe postou e o que ela disse junto com aquela foto. Que Deus tenha misericórdia de quem enviou isso para minha casa. Corajoso o suficiente para enviar isso, mas não corajoso o suficiente para informar o endereço do remetente. Esta é a América, onde pais enlutados enfrentam esse comportamento por apenas perguntarem o que ocorreu com seu filho e aceitarem toda a ajuda para obter respostas. Por favor, vá tomar um pouco de ar fresco. Justiça para Nolan Wells, 18 para sempre. E você entende como isso é difícil. Você perde seu filho. Você não sabe o que aconteceu. E agora as pessoas estão te atacando e te acusando de coisas. É revoltante. Da mesma forma, se você olhar isso pela perspectiva dos amigos que estavam com Nolan Wells, se eles não fizeram nada de errado, eles também estão sendo atacados e acusados de coisas na internet. Tudo isso é incrivelmente prematuro, incrivelmente prematuro. Não há motivo para atacar uma mãe que perdeu o filho. Vamos ouvir a mãe de Nolan, que falou hoje novamente no dia em que está enterrando seu filho de 18 anos. Primeiro, quero dar todo o agradecimento, honra e glória a Deus por ter escolhido Elmore e a mim para sermos os pais de Nolan. Nós te agradecemos, Senhor, pelos lindos 18 anos que o Senhor nos abençoou com ele. Obrigada pela alegria que ele trouxe não só para nossa família, mas também para seus amigos e para todos na comunidade cujas vidas ele tocou. Nolan tinha um espírito tão gentil e tranquilo. Ele tinha uma maneira de fazer as pessoas se sentirem reconhecidas, bem-vindas e valorizadas. Ele podia aumentar sua confiança com apenas algumas palavras e fazer você se sentir como se pertencesse ali. Se você teve o privilégio de conhecer nosso filho Nolan ou de chamá-lo de amigo, então você experimentou um vislumbre do amor de Deus através dele. Ele era protetor e carinhoso. Ele frequentemente nos dizia que um dia queria ter 3 filhas, que chamaria de Sofia, Charlotte e Olivia. Ele tinha um amor profundo pelo Senhor e uma fé inabalável que era evidente na maneira como vivia a sua vida. Por mais que nossos corações estejam partidos, encontramos paz em saber que nosso filho está descansando nos braços do Senhor. Sentiremos falta de tudo nele. Desde seu jeito quieto até as piadas bobas, seu sorriso gentil, a maneira como fazia todos ao seu redor se sentirem confortáveis, amados e à vontade. Sua ausência deixou um vazio que jamais será totalmente preenchido. Sempre faltará um pedaço dos nossos corações. Nolan, seu pai e eu estamos incrivelmente orgulhosos de você. Sempre tivemos orgulho de você, do jovem que você era. E sempre teremos orgulho do legado de amor, bondade e fé que você deixou para trás. Num mundo que muitas vezes parece sombrio, seja como Nolan. Seja a luz que ilumina a vida das pessoas ao seu redor. Seja o calor para aqueles que podem estar sentindo a frieza do mundo. Ame profundamente. Proteja com toda a força. E receba os outros com gentileza. E permaneça fiel, sabendo que Deus está sempre com você.
Por fim, peço que todos mantenham viva a memória de Nolan. Mantenha-o perto do seu coração. Compartilhem suas histórias e nunca deixem de dizer o nome dele. Enquanto continuarmos a lembrá-lo, a luz dele continuará brilhando por meio de todos nós. Nolan, nós te amamos. Nós continuaremos lutando por você. Até nos encontrarmos de novo. E obrigada a todos por terem vindo. Obrigada. Há uma dor imensa aí, né? Essa é uma mãe. E, sabe, toda essa coisa que está acontecendo online, transformar isso em uma espécie de guerra racial é totalmente desnecessário nesse momento, vindo dos dois lados. Trata-se de pais que perderam o filho de 18 anos e não sabem o que ocorreu. Eles não sabem o que houve e recebem informações contraditórias. Quero dizer, qualquer pai nessas circunstâncias está passando por uma perda incrível. Mas você não consegue processar isso. Você não entende como ou por que isso ocorreu. E eu não sei se descobrir exatamente o que aconteceu aqui, se foi um mero acidente ou se foi algum tipo de crime. Acho que nenhuma das opções vai fazer com que eles se sintam melhor. Mas o que vai dar a eles alguma forma de... E, de novo, eu não acredito em encerramento ou virar a página em tudo isso, é descobrir exatamente o que aconteceu. E se outra pessoa for responsável, que ela seja responsabilizada. E se foi um acidente, tentar entender como isso aconteceu e por que isso aconteceu, e então aceitar isso. Mas não há encerramento para isso. As vidas deles mudaram para sempre. Quando seu filho se vai, você não simplesmente fecha essa ferida e segue em frente. O melhor que você pode fazer é virar a página e tentar se afastar do pensamento de que não sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu e ainda dói, mas no mínimo é isso que os pais merecem. Justiça, que é descobrir a verdade. Então temos mais alguns detalhes, ou talvez supostos detalhes, sobre o barco naquele dia. O barco que trouxe Nolan Wells para Horn Island e aparentemente o barco que foi embora sem ele. Mas os amigos dele estavam no barco. O que você está ouvindo, isso é originalmente da NBC News. Este é um áudio da central de despacho vindo de um dos jovens no barco. Vamos ouvir e depois vamos conversar sobre isso. Estamos afundando. Vocês podem, por favor, pedir ajuda? E todos a bordo estão bem? Caso não... Sim. Algumas coisas aí, certo? O barco está afundando, entrando água e tem algum problema. Eles precisam de ajuda. Número 2. Todo mundo a bordo está com boa saúde, tirando isso? Então a pergunta é sobre quem está a bordo. A resposta é sim, todos estão a bordo. Bem, o que isso significa? Todo mundo está a bordo. Todo mundo está a bordo, quer dizer todo mundo que veio para a ilha no barco? Ou são só as pessoas que saíram da ilha no barco? Então, o barco está afundando, o barco está entrando água, mas não é como se tivéssemos perdido alguém que caiu no mar enquanto o barco estava entrando água e afundando. Acho que essa é a interpretação, porque a pergunta é sobre as pessoas que estavam no barco naquele momento. Agora, uma juíza local da Corte de Chancelaria, que tem um filho que estava no barco, postou algo no Facebook sobre o que estava acontecendo com o barco e sobre o filho dela. Dá uma olhada nisso. Ele, ou seja, o filho dela, viu Nolan pela última vez por volta das 15h do dia 4 de julho, 15h. Eles saíram por volta das 16h30, quando o barco começou a entrar água, e tiveram um problema com a bomba de porão. Nolan decidiu ficar na ilha e voltar para o continente mais tarde com outro grupo de amigos. Certo, então essa é a história daqueles que estavam no barco que disseram que Nolan decidiu ficar. Mas a questão do barco, da água e da bomba de porão é interessante. Agora, isso é do Sun Herald. Temos mais detalhes sobre o que estava acontecendo com o barco quando ele deixou a ilha. Segundo o relatório do Departamento de Recursos Marinhos do Mississippi, o rastreamento por GPS forneceu uma cronologia do trajeto do barco usado por Wells para chegar à ilha.
O rastreamento mostrou que o barco saiu de um cais privado por volta das 9h56 do dia 4 e chegou a Horn Island por volta das 11h14, de acordo com o relatório obtido primeiramente pela CBS News. O barco deixou a ilha, como acabamos de dizer, às 16h31. O barco entrou em Fort Bayou por volta das 17h52 e retornou ao cais às 18h06, segundo o relatório. Por volta das 19h19, o barco chegou à rampa para barcos de Fort Bayou. O relatório disse que o barco foi rastreado em terra depois disso, enquanto era rebocado por um veículo até a casa do proprietário do barco. Então, meu palpite é que isso é uma prática bem normal, certo? Para trazer o barco, você está tirando ele da água. Não é um barco que fica na água. Mas algumas coisas sobre sair da ilha. Os relatos dizem que eles foram rebocados por cerca de 3 milhas. E então quem estava rebocando foi embora. Isso é interessante porque haveria testemunhas. Se alguém estava rebocando o barco por 3 milhas, veria os outros jovens que estavam no barco, como eles estavam agindo, o que estavam dizendo, o que estavam fazendo. Pode ser que eles tenham feito algumas observações. Surgem dúvidas sobre o motivo de terem sido rebocados só por 3 milhas. Não sou especialista em navegação, mas pesquisei para entender como isso é possível. E algumas pessoas estão dizendo que com esse tipo de barco, uma vez que você atinge uma certa velocidade, em determinado ritmo e talvez ângulo, a água que entrou naturalmente sai do barco. Ou talvez a bomba de porão tenha sido consertada, uma coisa ou outra. Eu não sei. Mas eles foram parcialmente rebocados. Então, haverá outras testemunhas, ou pelo menos deveria haver mais uma testemunha que possa falar sobre a interação com os jovens naquele barco. Isso seria quando deixavam a ilha, ou seja, logo após cometerem um crime, se tivessem feito algo ilegal. Mas se não cometeram crime, talvez você os veja agindo normalmente, como se nada estivesse errado. Mas pelo menos você tem alguém que potencialmente está observando eles e pode dizer, bem, sim, algo estava estranho ou não havia nada fora do comum. Vários jovens preocupados com a água no barco só tentam voltar. Agora, a verdadeira questão aqui e o que realmente vai ir direto ao que aconteceu aqui é: por que essa jovem está dizendo que ele disse que ia com os amigos dele? E por que os amigos estão dizendo que ele ia ficar na ilha com essa garota e depois voltar com outros amigos? E se os amigos dele tivessem ido embora, por que ele não sairia com a garota? Por que ele ficaria lá? Ele já sabia que o barco tinha partido? Pode ser uma situação em que ele está lá, passando um tempo com essa jovem, ela está indo embora, e aí ele diz, vou com meus amigos. E aí ele vai procurá-los e eles já foram. E aconteceu outra coisa? Eu não sei. Eu não sei. Mas por que ninguém viu isso? Se você olhar as imagens da Horn Island naquele dia, tem gente por toda parte. Só parece que deveria haver fácil de resolver isso, que deveria haver alguém em algum lugar. Sim, vi ele entrar na água e procurar os amigos no barco. Eu vi isso. Ninguém percebeu nada. Entendo que as pessoas estavam bebendo, era 4 de julho. Eu entendo isso. Mas ainda assim, acho que essa é a parte frustrante para a família. E espero que o grande júri que está investigando isso consiga obter essa informação. Mas havia pessoas na Horn Island naquele dia gravando, tenho certeza de que muitos estavam fazendo vídeos. Elas precisam se apresentar e simplesmente falar sobre o que viram, o que observaram, o que ouviram. Incluindo os que estavam no barco dele, a jovem e quem estava no barco dela. Tudo bem, vamos continuar investigando esse caso. Por enquanto é só. Eu sou Vinnie Politan. Muito obrigado por assistir. E como sempre, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.